Se a maior parte das decisões que você acredita serem tomadas de forma racional já terem sido decididas antes mesmo de você começar a pensar. Neste ensaio, o primeiro episódio de uma temporada que vai tratar sobre a arquitetura do invisível, nós vamos refletir juntos sobre uma série de questões que vão nos ajudar a entender como refletimos, pensamos e decidimos sobre uma série de coisas, sobre uma série de produtos, serviços, negócios e soluções que se envolvem com o nosso trabalho, com o nosso cotidiano, nas mais diversas situações. Você já parou para pensar o que significa decidir? Decidir está muito além do que transpor a nossa opinião sobre uma situação ou outra. Quando precisamos decidir, geralmente somos colocados diante de diferentes parâmetros, diante de encruzilhadas que nos apontam o caminho A ou B. E o que leva a nossa consciência a tomar uma decisão para o A ou para o B. Quando a gente decide por algum caminho, a gente está avaliando aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que tem relação com o que a gente já experimentou no passado, aquilo que tem relação com as coisas que a gente prospecta, com aquilo que a gente idealiza para o futuro. Decidir é um atributo totalmente relacionado ao indivíduo em relação àquele ecossistema. Então, quando você toma a decisão de ir pelo caminho A, em vez de ir pelo caminho B, você está trazendo tudo aquilo que tem no seu conjunto de personalidade, de memória, de traumas e de vivência, para entender que o A é uma situação mais condizente com o seu ideal do que o B. E quando que a gente coloca a razão para a tomada de decisão e quando que as emoções entram para nos apontar qual que é o melhor caminho para seguir. Dentre as inúmeras vezes que eu parei para refletir sobre essa questão, foi me indicado um autor, Jonathan Haidt, principalmente esse livro aqui, A Mente Moralista. Jonathan Haidt defende que as nossas decisões, que o nosso modelo racional, ele é orientado principalmente por todos os fatores, por todos os elementos que nutrem as nossas emoções. Quando a gente vai decidir pelo caminho A ou pelo caminho B, a gente faz isso amparado por um arcabouço, por relações que racionalizam o que é melhor do caminho A ou o que é melhor do caminho B, mas essa racionalidade ela é amparada pelos elementos emocionais que nos apontam conforto ou desconforto, pelos elementos emocionais que nos apontam ganho ou perda, ou pelos elementos emocionais que nos colocam em posição de destaque ou que nos colocam em detrimento àquela sociedade ou aquele ecossistema que queremos nos relacionar. Jonathan Haidt, neste livro, ele faz um compilado analisando quais os aspectos que estão inerentes à nossa formação de personalidade, quais atributos sustentam as características que desenvolvem a nossa moral. Há 3 atributos principais que ele associa a essa nossa formação, que dão as bases para a tomada de decisão. O primeiro elemento que nos constitui é, naturalmente, o gene. Aquilo que a gente traz de bagagem genética do nosso pai, da nossa mãe, e constitui esse aspecto biológico que nós somos. E lógico, o gene vai nos facilitar a ter mais disponibilidade para certas situações, para certas doenças, para certos tipos de alimento, enquanto o gene também pode desfavorecer com que nós nos relacionemos com certos tipos de ambiente, com que a gente coma certos tipos de alimentos e eles não nos façam bem. O gene também é um orientador
desses aspectos cognitivos, desses aspectos emocionais que constituem a nossa biologia. Além do gene, indo para o segundo elemento, são os traços disposicionais. Os traços disposicionais é tudo aquilo que as disposições do ambiente, as características do bioma que nós convivemos, compõem, nutrem, alimentam a nossa personalidade. Então, as formas como os nossos pais nos ensinaram, nos deram exemplos, as formas como os nossos amigos, como as pessoas e os professores na escola, tudo isso nos compõe, a partir das disposições do espaço, traços em nossas personalidades. E o terceiro elemento constituinte da nossa personalidade são as narrativas que contamos para nós mesmos. Então, que história que a gente forma no nosso consciente a partir das vivências no nosso lar? Que histórias que a gente conta para nós mesmos a partir daquilo que a gente vivencia nas nossas amizades, nos nossos ambientes de trabalho? Tudo isso, todas essas histórias que a gente ouve e que a gente formula sobre nós, constitui então o terceiro pilar da nossa personalidade. Então, reforçando, para Jonathan Haidt, aqui na Mente Moralista, no compilado que ele traz, a gente vê 3 fatores formadores daquilo que constitui a nossa personalidade decisora. Então, primeiro, o gene, e aí cada ser tem características genéticas únicas, herdadas de todo o seu tronco familiar. O segundo são os traços disposicionais. Então, cada bioma, cada ecossistema, cada ambiente nos alimenta de traços disposicionais únicos. E aí, Jonathan Haidt cita o exemplo de irmãos. Por mais que irmãos tenham características genéticas similares ou iguais, como gêmeos, eles vão ter naturalmente traços disposicionais e narrativas muito próprias um do outro. Porque um gêmeo pode viver uma característica na escola, no seu grupo de amizade, nas relações familiares, que são outras do seu irmão gêmeo. Que ele vai viver outras situações na escola, outras situações com seus pais, que vão criar outras disposições, diferentes narrativas para a sua formação de personalidade. O X-Research falha quando pergunta para as pessoas o que elas querem, porque no momento que a gente está fazendo pesquisa de experiência, quando a gente quer entender qual é a relação daquele público, daquele persona com um produto, com um serviço, com uma marca, a gente precisa ir muito mais a fundo para a gente poder reconhecer quais são os fatores mais preponderantes, mais interferentes na tomada de decisão daquela pessoa. É muito mais do que investigar desejabilidade. Tem uma relação profunda em entender quais são os elementos que contribuem ou que dificultam a escolha por um caminho A ou por um caminho B. Daí nos perguntamos, como que os vieses moldam produtos, serviços e empresas? Percebam como essas 3 características, gene, traços disposicionais e narrativas, constituem em cada ser uma característica única. Essas características compõem os nossos vieses, principalmente os nossos traços disposicionais e as nossas narrativas definem muitos dos aspectos envolvidos nas nossas decisões. Estas escalas, essas gradações por onde as nossas decisões passam, essas camadas é o que costumamos chamar de vieses. E percebam que nós podemos ter vieses que buscam confirmar as nossas histórias, podemos ter vieses que buscam nos confortar diante do ecossistema, podemos ter diferentes vieses que interferem nas nossas decisões, querendo ou não. E diante destas vestimentas, diante dessas características que atribuímos ao nosso modelo decisório, é que nos colocamos a criar produtos, serviços ou empresas. Então percebam
que as narrativas que contamos, que essas características nossas de observação do espaço são elementos fundamentais, são peças-chaves para a gente decidir como construir um bom produto, como oferecer um serviço diferencial e como construir uma marca que impacte a sua comunidade que vai alcançar. Por que um mesmo produto com uma mesma característica gera em duas pessoas diferentes leituras totalmente opostas? Por mais que a gente crie um único produto, cada pessoa vai tomar uma decisão sobre ele, vai fazer um julgamento sobre ele com base nas suas histórias, com base nos seus traços disposicionais, com base até mesmo no seu gene. Muitas pessoas já nascem com uma predisposição a criticar, a ir mais a fundo, a tentar entender uma situação, a olhar para um produto e avaliar com maior criticidade se aquilo vale a pena ou não para o seu bioma, para o seu ecossistema. Enquanto tem pessoas que de gene, como característica biológica, já nascem com uma melhor conformidade ao seu bioma. Então elas tendem a ter maior aceitabilidade, maior abertura para produtos de diferentes características que tenham ou não a ver com os seus traços disposicionais, com as suas narrativas ou não. Percebam como diferentes fatores envolvem a tomada de decisão sobre o mesmo produto. Então, 2, 3, 4, 5 pessoas não vão olhar um produto de uma mesma forma. Não vão olhar uma marca de uma mesma forma. A gente pode encontrar correspondências entre diferentes grupos de pessoas. A gente pode encontrar similaridades nas narrativas, nos traços disposicionais e formar arquétipos, e formar personas, formar classificações de agrupamentos dessas similaridades. Mas isso não quer dizer que essas similaridades correspondem aos mesmos fatores que levaram a essas tomadas de decisão. E é muito importante a gente observar isso com muito cuidado. Como designer, como pai, como filho, como amigo, eu tenho desde muito jovem me interessado muito sobre como as pessoas tomam suas decisões, como elas experimentam os seus produtos, os seus serviços, como elas vivenciam o bioma onde elas estão acostumadas a lidar. E sabe uma das coisas que me colocou essa pulguinha atrás da orelha? Sabe um fator que entrou na minha vida muito cedo e me fez sempre colocar essa questão em pauta? Foi o RPG. Isso mesmo, Roleplay Game, jogo de interpretação de papéis. Desde os 9 anos eu me coloquei em diferentes situações onde eu pude jogar e conhecer variados sistemas de RPG. E uma das coisas que o RPG tem como núcleo, como cerne do seu modelo, do seu sistema, é a capacidade de se colocar em perspectivas diferentes. Muitos sistemas de RPG, como D&D ou Vampiro, eles desenvolvem sistemas de moralidades distintas. Então, dentro de D&D, a gente fala de alinhamento. Você é neutro e mal, leal ou ordeiro. Tudo isso constitui características que apontam a personalidade dos personagens. E a ideia num jogo de interpretação de papéis é que você possa constituir personagens que, em diferentes escalas, fujam das suas práticas comuns e habituais. Então, eu, Henrique, sou um designer, dificilmente eu vou construir no RPG uma pessoa que é um designer para vivenciar um problema. Ou eu vou construir um guerreiro, ou um monge, ou um clérigo, ou um vampiro, ou um lobisomem, que vivenciam diferentes situações. O RPG, desde muito cedo, me colocou em situações onde eu me questionei. Será que esta moral posta diante desse problema, posta diante desse momento de decisão, vai me levar para o caminho A ou B? Diante disso, ter o RPG como uma base exploratória de diferentes mundos, de diferentes personalidades, de diferentes moralidades,
foi um elemento enriquecedor para essa minha base crítica, para essa minha capacidade de formar outras disposições de análise de como as morais, de como os nossos alinhamentos como seres humanos podem ser estabelecidos. Dessa forma, nós designers temos sempre que nos questionar como que a gente cria, como que a gente projeta soluções que são de fato para outras pessoas, sem envelopar essa criação, sem moldá-la tão carregada dos nossos preconceitos, das nossas únicas narrativas, dos nossos traços exposicionais exclusivamente. Para nós, como os designers, essa preocupação ela tem que ser preponderante, ela tem que ser um processo de gênese, ela tem que ser uma etapa inicial antes de avançarmos com qualquer construção de produto, serviço ou marca que vai atuar em diferentes biomas, que visa alcançar pessoas com traços exposicionais, com narrativas e principalmente com genes muito diferentes dos nossos. Sendo assim, nós, designers, precisamos colocar um passo antes de todo o nosso modelo criativo um processo de discovery, uma etapa de descoberta, ferramentais que nos permitam fazer a imersão nas características do público consumidor, nas bases orientativas daquelas pessoas que vão tomar as decisões de consumir ou não, de pagar ou não por aquele produto ou serviço que oferecemos. Para nós, designers, é imprescindível que nos mantenhamos com o radar sempre alerta se esse produto que a gente está criando, se essa interface que a gente está desenhando, se essa solução que a gente está projetando, se esse serviço que a gente está estrategicamente compondo, ele tem só a ver com as nossas expectativas ou se ele também se nutre com as expectativas, com os interesses, com os diferentes costumes daqueles com os quais esse produto, esse serviço, essa marca vai interagir. E aí, depois da gente pensar e refletir sobre quais aspectos, sobre o nosso gene, sobre os nossos traços disposicionais, sobre as nossas narrativas, faz sentido a gente dizer que cada decisão é plenamente consciente dos fatores que estão envolvidos nela? Pensa, reflete comigo. Tomar uma decisão, ela é 100% um ato racional? Ou ele está envolvido em muito mais questões que a gente ainda não consegue ter total discernimento daquilo que está implícito na nossa escolha pelo caminho A ou B? Vem comigo. Eu sou Henrique Dias e eu convido você para participar dessa nossa temporada sobre reflexões, pensamentos a respeito da arquitetura do invisível. Você gostou desse tipo de vídeo? Você quer acompanhar os outros episódios dessa temporada? Então, curte aqui esse vídeo, por favor, isso vai fazer uma diferença enorme. Compartilha com a sua comunidade para a gente trazer mais gente para participar dessas reflexões. Se inscreve nesse canal, eu preciso de muitos inscritos para que a gente possa encher essas reflexões de diferentes traços disposicionais, de mais variações genéticas e de muitas narrativas que enriqueçam o nosso fazer e o nosso pensar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraço!